O chat principal do UOL mudou, o Josias nem deve ter visto. Vamos abrir juntos aqui, ó. Chantagem tarifária para interferência está sendo normalizada, é o que diz o presidente Lula. A gente tratou disso agora há pouco com Jamil Chad, as declarações de Lula lá nos BRICS. O presidente Lula elogiou o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia em prol da paz no confronto com a Ucrânia, mas reclamou das ameaças à Venezuela na reunião virtual dos BRICS. Lula elogiou os esforços por cessar fogo na Europa, e aí ele elogiou, inclusive, a reunião de Trump com Putin. Mas ele não poupou, no entanto, as ameaças de Trump à Venezuela. Disse ele, a presença de forças armadas da maior potência do mundo no Mar do Caribe é fator de tensão incompatível com a vocação pacífica da região. E lembrou que o continente não passa por guerras e que há um compromisso de pacificação. Disse ele, a América Latina e o Caribe fizeram a opção desde 1968 para se tornar livres de armas nucleares. Há quase 40 anos somos uma zona de paz e cooperação. O presidente brasileiro voltou a criticar, no entanto, os ataques israelenses a Gaza, também falando disso, é urgente colocar fim nesse genocídio, voltou a falar de genocídio, que é o que está acontecendo lá na terra de Gaza. A declaração dele, aqui as aspas, se quiser abrir até na reportagem aqui para que as pessoas leiam juntos, sabemos que o terrorismo não está associado a nenhuma religião ou nacionalidade. Também não pode ser confundido com desafios de segurança pública que muitos países enfrentam. São fenômenos distintos e que não devem servir de desculpa para intervenções à margem do direito internacional. E aí, Josias, essa reclamação que ele faz de Trump e sai em defesa da Venezuela. Lula, no encontro agora há pouco, né? Mais do mesmo, Mais do mesmo. E o Lula vem... Inclusive o elogio que ele fez ao Trump, que é um elogio imerecido, ele já tinha feito, né? Esse pseudo-esforço do Trump para obter a paz na Ucrânia, o Lula já tinha falado e também em timbre elogioso, né? E na prática não se chegou a coisa nenhuma, né? Nesse final de semana, inclusive, o Putin, que o Lula acha que está aqui buscando a paz nos entendimentos ou na tentativa de entendimento com o Trump, ele despejou um bombardeio sobre a Ucrânia utilizando drones, que foi o maior desde o início da invasão, né? Então, não resultou em nada. Agora, o Lula está buscando, Fabíola, como também já vem fazendo há mais tempo, de novo, mais do mesmo, a solidariedade desses países que, a exemplo do Brasil, têm sido alvejados também por essa política tarifária inconsequente e irracional do Trump, né? Todos os países do BRICS, de certo modo, estão sendo alvejados pelos Estados Unidos, um deles, inclusive, a Índia, que paparicava o Trump desde o primeiro mandato, sofreu um tarifaço de 50%, idêntico ao que foi imposto ao Brasil. Então, é uma retórica que o presidente reedita, né? E o Lula está... Eu até dizia no final de semana, Fabíola, a propósito do pronunciamento que ele fez na televisão, ele criou um dialeto dentro do português, né? Que é o soberanês. Ele adota agora esse vocábulo de defesa da soberania, país soberano. No pronunciamento ele repetiu lá soberania 3 vezes, país soberano mais 5 vezes, fez 5 menções a Brasil, 11 a povo brasileiro, citou pátria, colônia, para dizer que não seremos mais colônia de ninguém novamente. Então, ele adotou esse discurso, que é um discurso que convém do ponto de vista eleitoral, que é até necessário no instante em que há uma intromissão, de fato, dos Estados Unidos no Brasil, tentativa de reverter um julgamento que está agora em vias de ser concluído com a condenação do Bolsonaro, né? Então, é um discurso que é necessário, mas do ponto de vista político muito conveniente, né? Porque na prática permite ao Lula antecipar a campanha eleitoral, antecipar o timbre que será adotado na campanha eleitoral. Por trás dessa antecipação está o Sidônio Palmeira, que é o ministro do marketing do Lula,
E o Lula está avançando sem que o seu governo precise sair do lugar. Ele avança no discurso, ele já tem a formatação do que vai ser a sua campanha eleitoral no próximo ano, está aproveitando todo o material que é fornecido pela oposição e está fazendo a sua campanha já de forma antecipada, já tem o marqueteiro, já tem o discurso, já tem até as peças, os vídeos que serão explorados na campanha, e o Tarcísio de Freitas, nesse final de semana, cuidou de fornecer vários vídeos novos ao Lula, com esse discurso que despreza os valores básicos da democracia, né? Agora, na prática, o governo não está saindo do lugar, né? É preciso ver como vai ler esses fatos lá na frente o eleitor. Agora, claramente, o Lula está do lado oportuno, né? Do lado conveniente, que é a defesa da soberania. Agora, é um discurso eleitoreiro que não capacita o governo, não retira o governo do lugar, coloca o Lula numa zona de conforto, de defesa contra um ataque Yankee, mas não qualifica o seu governo, que é, de certa maneira, questionado pela maioria do eleitorado, quando as pesquisas mostram, a Quest mostrou recentemente, embora o Lula seja favorito do ponto de vista eleitoral, prevalece sobre todos os rivais, mais de 50%, 58% consideram que o seu governo está no rumo errado, Fabiola. Josias, vamos abrir as portas aqui para mais um professor. A gente adora se conectar com a academia, né? Vem aí um professor de Relações Internacionais para nos ajudar a entender um pouco sobre essas declarações do presidente Lula em relação à Venezuela, em relação à Organização Mundial do Comércio. Estamos com o professor Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Olá, professor. Obrigada por atender nosso convite assim de última hora. Olá, Fabiola. Olá, Josias. É um prazer estar com vocês. Vamos lá, Lula. Vou começar pela Venezuela, inclusive, professor. Ele reclamando dessa chantagem que é feita, Lula reclamando, inclusive, sobre a interferência que Trump quer fazer na Venezuela. Como é que o senhor vem analisando esse embate, né? Desculpa, o senhor não é da FAAP, o senhor é da FGV, é isso? Eu falei errado. Da FGV e da FAAP. Das duas. Ai, que alívio. A produção aqui fez ufa. Quase que a gente toma uma bronca aqui, ó, da FGV, não, mas é das duas, então ótimo. Professor, olhando para essa história da Venezuela, Estados Unidos versus Venezuela, Lula se metendo aí, saindo em defesa da Venezuela. Qual é o perigo disso? Do que realmente estamos falando? Quem tem razão nessa história? Bem, vamos lá. Todos sabemos que o governo Maduro, em particular o Exército, as Forças Armadas, tem ali uma série de questões, para dizer o mínimo, para ser bem eufemístico, que nos levam a crer, melhor dizendo, que eles estão duramente associados com narcotraficantes, né? A própria Venezuela, mesmo acadêmicos, né, que estudam a questão, descrevem-na como um narco-estado, por conta ali da vista grossa e até mesmo da colaboração ali do próprio governo Maduro, da ditadura Maduro. É sempre importante dizer aí que estamos falando de um governo autoritário, com traços ditatoriais, ainda que nós tenhamos aí parte, importante dizer, né, da esquerda ainda apoiando o Maduro. Então, aí que mora o perigo, porque o Lula, né, ele claramente é um democrata de centro-esquerda, lidera um governo com essas características, mas nos Estados Unidos, qualquer oposição a essa ação americana pode ali se misturar, né, com essa, vamos dizer, antipatia que o Trump já construiu contra o Brasil ali junto à sua base e fazer com que o Lula seja identificado como um aliado de Nicolás Maduro, ainda que Lula sim tenha razão e há uma preocupação dos nossos militares legítimos de que esse conflito venha se reverberar de maneira negativa, inclusive aí afetando as nossas fronteiras indiretamente com eventuais refugiados que viriam para o Brasil, causando uma crise regional. Professor, não é a primeira vez que os Estados Unidos utilizam o tráfico de drogas para intervir em estados estrangeiros, né? Já fez até de forma mais incisiva. Agora está repetindo a fórmula na Venezuela. Como o senhor disse, não há dúvida não há dúvida quanto à vinculação do Estado venezuelano com o tráfico de drogas, né? E o Brasil tem um interesse particular
nessa questão, porque qualquer problema que ocorra na Venezuela tem reflexos internos, porque os venezuelanos enxergaram na vinda para o Brasil um lenitivo, né? Enxergam no Brasil uma espécie de refúgio. Qualquer encrenca na Venezuela, desde a fome até uma eventual intervenção estrangeira, o Brasil será visto como um refúgio, portanto, devemos nos preocupar. O que eu queria lhe perguntar é: qual é a forma adequada de reação do governo brasileiro a esta interferência dos Estados Unidos? Ainda outro dia, eliminaram ali, torpedearam um barco sem nenhum aviso prévio, sob a alegação que estavam transportando drogas, simplesmente fulminaram o barco, né? Como deve reagir? Como deve reagir adequadamente? Qual seria a reação adequada do Brasil para este problema? Bem, Josias, essa daí é uma pergunta de $1 milhão, porque tudo que parece mais adequado hoje em dia, infelizmente, vem sendo barrado pelo Trump por conta do descrédito que o atual governo americano atribui ao multilateralismo, ao direito internacional. Ainda assim, eu vejo um caminho para a nossa diplomacia. O Lula, ele deve se aproximar principalmente de Gustavo Petro, que ainda governa ali a Colômbia. Pouco provavelmente seu grupo político vai permanecer no poder. A direita está forte ali na Colômbia para as eleições presidenciais que ocorrem no próximo ano, mas é o governo de plantão. Então, o Lula deveria aproveitar essa proximidade com um colega de centro-esquerda, talvez também trazer o Boric, que também está aí de saída de mandato, aí ainda que tenha essa questão no atual momento, é o atual governante do Chile, e tentar resolver a questão do ponto de vista do multilateral, ou seja, criar um grupo, né, aí de países sul-americanos para justamente dar o seguinte recado para o mundo, ainda que não tenha uma efetividade imediata, que é o seguinte: nós não apoiamos Maduro, somos contra, obviamente, o crime organizado, mas nós não apoiamos essa abordagem americana, que é de militarizar a questão, como você bem colocou, abrir, né, via esse canal do combate do tráfico de drogas, que é necessário, uma potencial intervenção na região, que é esse o objetivo último de Donald Trump. Ele quer retomar, como vários dos seus integrantes de governo já sugeriram, entre eles Marco Rubio, secretário de Estado, e Pete Hegseth, que é o secretário agora de Guerra, né, importante dizer, ele mudou o nome ali do Departamento de Defesa, agora é Departamento de Guerra, voltou até o nome ali que existia até pouco depois da Segunda Guerra Mundial. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, já falou, é o retomar o quintal. E isso envolve não apenas ações econômicas, como as que o Brasil vem sofrendo, mas também ações militares. Então, o Brasil tem que, na medida do possível, no limite, confiar aí naquilo que sempre deu força à nossa diplomacia, que é a diplomacia e trazer aliados próximos para a região, porque a Colômbia, por exemplo, também vai sofrer muito ali com uma eventual crise de refugiados, uma eventual queda abrupta do regime Maduro. E sim, o Maduro não é desejável, mas uma queda abrupta talvez seja pior que a continuidade desse regime, tal como ele está, para a estabilidade regional. Isso causa um temor nas pessoas, né? Aliás, tem uma reportagem aqui na página do UOL falando sobre a ameaça real da intervenção nos Estados Unidos. Essa questão, na verdade, que as pessoas estão falando, né? Quer dizer, o que realmente pode acontecer? O que os especialistas estão falando sobre isso? Para quem está nos acompanhando na TV, a gente vai para o intervalo, mas segue com essa questão com o professor que está conosco ao vivo aqui no nosso UOL News. Vai lá, canal do UOL no YouTube, que a gente continua com essa história. Tem a ver um pouco do que o professor estava falando e com a pergunta do Josias, né? Mas aqui diz, existe ameaça real de intervenção dos Estados Unidos na América Latina? Estamos falando desse tipo de intervenção? Essa mobilização de tropas na fronteira com o México e o envio de navios de guerra para a costa da Venezuela é realmente uma ameaça? Porque isso está acontecendo e é uma mensagem muito forte dos Estados Unidos, né? O que alguns especialistas disseram aqui é que não dá para dizer com tudo se a estratégia é um blefe para intimidar e demonstrar poder ou o prelúdio de uma intervenção direta. Na sua análise, professor, o que é? Me parece o seguinte, Fabíola, o Trump ele chegou ao poder com a promessa de reduzir gastos militares. Isso é sempre importante lembrar. Só que ele tem aqui agora um dilema: a economia está indo mal. O que geralmente os governantes americanos fazem historicamente quando a economia vai mal? Fazem uso ali de outras evidências, né, como foi a Guerra do Golfo, o George Bush pai, guerras patrióticas.
Então, ao mesmo tempo que é um blefe no primeiro momento, não se descarta que, escalando uma tensão ou havendo algum incidente entre, por exemplo, uma embarcação de defesa venezuelana e um navio de guerra ali americano, abra-se um conflito que seria até útil para o Trump tentar construir ali uma base, né, de aumento da sua popularidade em função da questão econômica, que está indo mal, então ele vai construir essa base em função do quê? Da questão militar e de drogas, guerras, drogas, que é muito popular, muito antes do Trump, entre a própria base republicana. Então, Fabiola, nós temos aqui, infelizmente, um real risco. E também cabe aqui dizer, o Trump ele se espelha muito no tipo de política realizada pelos Estados Unidos e pelas grandes potências no século XIX. Ele já deixou ali claro, né, que se espelha em presidentes como, por exemplo, o William Taft, né, que ali no fim do século XIX pavimentou o caminho para a guerra hispano-americana, em que os Estados Unidos tomaram Cuba temporariamente, tomaram Porto Rico, que até hoje estão com os Estados Unidos, sem falar todo o histórico ali de intervenções do século XIX no Caribe. E a Venezuela, mais do que nesse aspecto ser um país sul-americano, é um país caribenho. Então, o custo, né, ali junto à opinião pública americana, seria baixíssimo, me parece, pelo contrário, poderia trazer dividendos de popularidade imediatos caso essa tensão escale aí para um conflito real. Então, infelizmente, estamos aí diante não apenas de meras bravatas, mas de algo que pode e tem grandes chances, infelizmente, ao meu ver, de escalar para um conflito militar. Nossa. Só segura um pouquinho, Josias, que a gente está voltando para quem está conosco na TV, e aí você já faz a pergunta para todo mundo ouvir juntinho. Estamos voltando aí, mas o professor fez um alerta que deixou a gente com mais receio. Estamos de volta para quem estava conosco na TV, estamos analisando aqui se é um blefe de Donald Trump ou se realmente é uma ameaça real que está acontecendo lá no entorno da Venezuela. O Josias tem uma pergunta, professor, vai lá, Josias. Algumas das observações de política externa do Trump, elas soam como bravatas mesmo, né? Ocupar a Groenlândia, anexar o Canadá, transformar a faixa de Gaza num grande resort, né? Agora, pelo que o senhor está dizendo, professor, e eu queria ratificar, confirmar o seu ponto de vista, no caso da Venezuela, a relação custo-benefício pode conduzir o Trump da bravata para uma efetiva invasão da Venezuela, uma efetiva tentativa de derrubar o governo venezuelano por meio de uma intervenção com a presença de militares aqui na vizinhança do Brasil? Exato, Josias. Infelizmente, os fatos me levam a essa análise. Pode parecer uma análise muito pessimista, mas usando esses elementos, né, como que o Trump ele se vê no mundo, como o governo Trump enxerga a América Latina, né? Groenlândia e Canadá estão no hemisfério ocidental, mas é importante lembrar, não são América Latina. Ali a questão é mais complexa, né? Uma eventual tomada ali, como ele aventou, né, do Canadá, né, não pela força, mas talvez aí por força de outros mecanismos, mas não pela força militar, geraria, e como gerou, um grande ultraje na Europa. A Europa preocupada com a questão russa, né, ali a Ucrânia, né, sempre o temor ali de que a Rússia avance sobre o seu território, por exemplo, não, ao meu ver, não apresentaria qualquer resistência em relação a um eventual conflito na Venezuela, que não necessariamente é um conflito boots on the ground, né, enviar tropas terrestres, mas, por exemplo, em virtude ali da proximidade dos navios, qual seria o custo de fazer bombardeios tentando ali eliminar lideranças do governo Maduro e o próprio governo Maduro? Me parece que diante de uma situação que, reitero, Trump está com problemas na questão econômica, né? Como todo mundo previa aí do campo de relações internacionais econômicas, eu mesmo me incluo entre esses analistas. O Trump ele tem ali um problema que uma hora a conta do tarifaço vai chegar e já está chegando. Então, qual é a saída? Aumentar a popularidade por meio desse tipo de ação militar. Lembrando que Trump tem cada vez mais incentivos para fazer isso, associando essa ação militar, como ele está fazendo com a guerra às drogas, diante de um cenário em que os republicanos podem ter problemas para manter a maioria no Congresso nas eleições do próximo ano. Ainda tem mais um ano aí até as eleições midterm, né, as eleições de meio de mandato, mas eu vejo, infelizmente, esse cenário se desenrolando caso Trump ainda enfrente problemas na sua popularidade. Então, todo cuidado é pouco, porque quando o assunto é norte global, talvez tenhamos ali bravatas. Quando o assunto é a Rússia, tem muita bravata ali, porque ele não vai, claro, confrontar abertamente uma potência nuclear como a Rússia. Mas quando o assunto é a Venezuela, Brasil até,
acho que o Trump pode chegar aí às vias de fato em qualquer tipo de intervenção. Falando agora da relação Brasil e Estados Unidos, ou melhor, dos Estados Unidos para o Brasil, né? O tarifaço especificamente, professor. Hoje também, nessa sessão virtual dos BRICS, o presidente Lula foi reclamar em relação aos tarifaços e reclamou muito da Organização Mundial do Comércio. Inclusive, a nossa manchete agora, esse trecho da fala do presidente Lula, no qual Lula diz que a Organização Mundial do Comércio normaliza a chantagem tarifária para interferência interna, foi o que disse o presidente Lula. Defendeu mais uma vez a reforma da Organização Mundial do Comércio, falou que a OMS está parada há anos e disse: nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para a conquista de mercados e para interferir em questões domésticas. É isso mesmo, professor? Está acontecendo uma chantagem com o uso das tarifas e mais, a OMC está normalizando isso? Pode ajudar de alguma maneira? Bem, Fabíola, o Lula está correto no diagnóstico, mas talvez ele está equivocado na solução. Porque uma reforma da OMC hoje, ela não necessariamente vai trazer mais estabilidade para o comércio global. Porque isso muito antes do Trump, né? Os Estados Unidos já vinham ali, inclusive sob Barack Obama, buscando alternativas ao OMC, né? Os chamados mega acordos comerciais. Nenhum saiu do papel porque venceu essa onda protecionista representada por Donald Trump, que é associada aí com elementos de nacionalismo branco, de nacionalismo cristão nos Estados Unidos. E os outros países, convenientemente, inclusive os parceiros dos BRICS, tampouco parecem estar muito preocupados de fato, ainda que tenham aí aderido à reunião convocada pelo presidente Lula, a uma revitalização da OMC. Porque a China tem grande poder de barganha bilateral, ou seja, continua aí a comercializar com o restante do mundo sob as regras da OMC, sem se preocupar com a questão que é mais crucial para países como o Brasil, que é a revitalização do órgão de solução de controvérsias e do Tribunal de Apelação, que está paralisado. O governo Obama, é importante dizer, os Estados Unidos bloqueiam ali o apontamento de juízes, né, que fariam ali o julgamento da segunda instância na OMC de disputas comerciais. A própria Índia, que também sofreu tarifaço de 50%, ela tem aí alternativas que é ter muito mais acordos bilaterais que o Brasil. O Brasil, infelizmente, ficou aí parado no tempo, não fez acordos bilaterais e agora fica aí preocupado com essa questão do tarifaço. Conquistou aí novos mercados de imediato aí pelos dados divulgados recentemente, mas isso não substitui em absoluto o mercado americano para o qual nós exportávamos, sobretudo, produtos manufaturados. Em suma, Fabíola e Josias, nós temos aqui um cenário em que, sim, o Brasil está correto em reclamar, mas as soluções para tanto, infelizmente, acho que hoje passam à margem da revitalização do sistema multilateral, porque estamos aí num cenário, e não é apenas culpa do Trump, de cada um por si, e aí talvez, né, o sistema multilateral, fazendo uma paráfrase, contra todos, porque ele pouco pode fazer para trazer estabilidade ao comércio internacional nesse cenário de grande disputa geopolítica. Pegando